Cláudio, nosso roteirista, um abraço para você, Cláudio Souza, mandou aqui então alguns blocos, eu vou compartilhar com vocês. O primeiro é muito bom, que é aquele lance de, cara, eu não sei bem para quem eu vendo, né, o pessoal de marketing, eu não sei bem para quem eu vendo, mas estamos aí, bora gerar lead. Que é esse, cara, e é doido isso, né? Que é um nível de desconhecimento do teu mercado que realmente às vezes até deixa, até pode impressionar. Pô, mas como é que tu tá no mercado e tal, e não tem essa visão mais aprofundada do cliente, né? Essa questão de vamos gerar o lead, bora lá, sem realmente fazer os estudos. Fernando, eu vou deixar você começar aqui puxando esse assunto. O que tu entende, até da tua experiência e tal, de erros comuns aí, coisas que você vê acontecer bastante junto às lideranças de marketing B2B no que diz respeito a esse entendimento do mercado que você tem que trabalhar? Cara, eu acho que eu gosto de começar eu acho que entender o mercado é um tema, extremamente importante, tanto que nas vivências que eu tive no passado, o coração da área do marketing, né, sempre foi uma área de inteligência de mercado bastante robusta. É uma área de inteligência de mercado que consiga, entender potencial, entender onde estão os nossos clientes, quem são os nossos clientes, quais são, as alavancas e as avenidas que a gente precisa explorar para atacar esse cliente. E isso tem que fazer parte da estratégia antes do go-to-market, né. Então quando você, define bem quem é o seu público prioritário, quem é o seu ICP, qual o tamanho desse mercado, quais são as principais avenidas que você vai explorar dentro da sua estratégia de go-to-market, como que você distribui investimento, esforço e investimento para cada um dessas avenidas, eu acho que esse é o ponto de partida. Então, eu tendo a achar que esse não é nem quando a gente tem esse tipo de erro, geralmente o que está sendo feito a partir daí, está tudo bem desorganizado, né. Então acho que esse é a pedra fundamental das estratégias de marketing, não só do marketing B2B, mas essencialmente de qualquer estratégia de marketing. Uhum. Então, eu acho que esse não é um erro específico de marketing B2B, mas eu acho que esse é um erro, fundamental, inicial ali, que põe em risco qualquer tipo de estratégia. Então, na minha visão, faz sentido esse erro. Tem um lance aqui que a gente vê muito, que é aquela discussão porque é tudo muito interligado. Ah, eu não tenho noção de qual que é o meu mercado endereçável, então, eventualmente, o gestor de marketing não tem clareza disso, de qual que é o tamanho do mercado endereçável dele, e por consequência, acaba tendo uma dificuldade até de estabelecer qual que é o melhor modal, né? Qual que é a melhor estratégia go-to-marketing para a empresa, já que ele não tem clareza do mercado endereçável. Isso a gente costuma ver bastante, né, Gil? Até quando a gente está formatando o projeto para cliente aqui na Conversa Tech, a gente se depara com essa questão. Mas qual que é o teu mercado, qual que é o tamanho, né? E acaba, às vezes, tendo uma dúvida cruel nisso, que vira um impeditivo sério, assim, para você conseguir ter mais segurança de qual a melhor estratégia go-to-market, né? Mas eu acho que aí tem dois fatores também, ou pelo menos eu tenho, né, falado com muitas empresas, e tem um elemento que é, às vezes, não quer assumir um ICP porque isso limitaria o mercado de atuação dele, ok? Então, o que isso quer dizer? Vou dar qualquer exemplo, tá, gente? A pergunta que como é que a gente chega então, né? Por exemplo, quando a gente se depara aqui, está discutindo uma possível proposta, tá? Fala, cara, puta, eu não sei o meu mercado endereçado, mas a gente é muito forte em varejo e indústria automobilística. Então, assim, no final ele não quis cravar, mas o mercado crava para ele, entendeu? Uhum. Todo isso, ou seja, tem uma facilidade por N motivos, e aí a gente não, né, não analisa exatamente isso, mas a afinidade assim, não dá para ter tudo para todo mundo. Ainda que você tenha um recorte super importante, cada dia mais, e acho que isso se trata ainda dentro do erro aí, né? A segmentação, ou não só da comunicação, mas do produto em si. Né? Tem muita opção, você precisa ter produtos que tenham feats específicos, com desenvolvimentos específicos. Eu não vou chamar de customizado, porque, enfim, é uma palavra desgastada e não é exatamente isso, né? Mas, cara, se você atende muito bem o varejo, atende muito bem
minimamente ocupe esse espaço que é a grande oportunidade. Então a gente um pouco puxa por esse caminho. E eu acho que isso também tem a ver com a maturidade da empresa e com as possibilidades que hoje criar produto, ou a velocidade que hoje se pode criar produtos e features ao longo do processo. Porque no final, né, o plano, o produto, os PPTs e o Excel aceita tudo e fala, cara, ó, a gente fez um estudo aqui, dá para atender o mercado também de e-commerce, sei lá, qualquer coisa do gênero. Precisaria só incorporar essa outro desenvolvimento. Vamos aí? E aí, cara, tem o vão aí, às vezes, que também se esperar muito também pode perder o bonde. Então, eu tenho visto, isso mudou, pensando em tempos remotos tal, não tinha essa dinâmica. Hoje tem um pouco disso, que já é, né, essa situação. A gente do lado de cá, né, como prestador de serviço, tenta sempre ir, como a gente diz aqui, pela fruta mais baixa. Fala, cara, ou então, que é o seguinte, você quer abrir o negócio do e-commerce, mas espera aí, você atende bem quem? Né? A gente já vê que é uma abertura de um novo segmento, abertura de uma nova região. Nestes casos, a gente que é inclusive um erro do marketing, que a gente nem havia discutido anteriormente, que é ter uma expectativa muito alta e que ele se repita, né, para os segmentos que você já tem penetração alta ou aceitação alta. Então se eu fizer uma ação para esse aqui, a conversão é de tanto. Se eu fizer para esse, vai ser a mesma. E a expectativa é muito alta. Então a gente setar saber, né, isso do mercado, eventualmente, não sabe mesmo. Eu acho que às vezes a situação se impõe porque lá dentro tem uma direção que quer ganhar o máximo de mercado possível. E a realidade está acontecendo em paralelo. E aí o marketing precisa ser, ainda que não esteja escrito isso, ele precisa priorizar os esforços para garantir mais mercado de maneira mais rápida e mais segura, vamos dizer assim. Segura no sentido não de desperdiçar esforços e se colocar em risco. Lembrando sempre que, cara, tem estratégias, né? Quer testar um novo... põe um ABM aí, 20 contas, estrutura e testa se tem fit e se a coisa desenrola. Mas eu acho que tem a ver com isso que o Gui falou dos modais, que também se misturam, né? Então, eu acabei de dar um exemplo aqui, né? Como é que você escolhe o que você vai usar de estratégia de go-to-market? Se, cara, é um segmento que você tem entrada, vai com tudo. Se é um segmento novo que você quer entrar, cara, não vai com tudo. Faz um pilotinho de ABM, vê como é que o mercado responde, a receptividade que tem. O interlocutor muitas vezes muda, não é o mesmo. O produto é o mesmo, o interlocutor é outro, já muda completamente. E é engraçado, né, Gil? Porque quando você fala muitas vezes as empresas começam a criar produtos e elas confundem a estratégia de definição de mercado, de públicos, com o portfólio de produtos. Então, só porque eu tenho produto para oferecer para mais de um tipo de cliente, eu acabo construindo uma estratégia que acaba virando um polvo e que eu não tenho um direcional muito específico, né? Então, quando a gente fala de estratégia de marketing, no final das contas, é fazer as escolhas e fazer deliberadamente as renúncias. É dizer o que eu não vou fazer, porque eu não vou conseguir responder Esse é o ponto. com efetividade para entregar resultado para todas as linhas de produtos. Então, o que a gente precisa escolher no marketing é quais são as escolhas que a gente vai fazer na estratégia de marketing. E está tudo bem a empresa ter produto para uma série de clientes, mas a gente precisa construir a estratégia de marketing com base em alguns pilares fundamentais.